Sabe o que odeiam? Eu tenho uma explicação do antissemitismo, porque muita gente me pergunta e não aceitam essa explicação, tipo, não tem resposta. Porque vocês se acham um povo escolhido. Não, metade dos judeus não se acham um povo escolhido, porque vocês são ricos, metade dos judeus é pobre, esses caras não tem muito judeu pobre. É importante falar, é tudo mentira, entendeu? Eu acho que tem uma coisa, o judeu defendeu sempre a diversidade. Que é isso que a Aline falou, o judeu era sempre o outro. E o mundo tem uma grande questão, apesar de todo o mimimi, das palavrinhas bonitas, como liberdade e democracia e amor e free spirit e todas as palavras bonitas, o mundo tem uma dificuldade enorme até hoje com o diferente. E eu acho que o judeu sempre representou o diferente. Tinha uma época que o judeu era o diferente por ser o único que acreditava num único Deus, e tinha épocas que o povo judeu era diferente por criar uma nova metodologia de negócios por necessidade de sobrevivência, que foram talvez os inventores de bancos. Então, eu quero chegar nessa questão também de bancos e tudo isso, porque é uma das coisas que a gente mais ouve falar hoje em dia. Vamos avançar na história. Fala pra desmistificar, né? Um pouco. Então, assim, vamos avançar na história. Quer dizer, a gente vê que muita gente usa depois justificativas religiosas para ter ódio aos judeus, mas o negócio começa a ficar feio mesmo na Idade Média. Na Idade Média, o antissemitismo que existia, ele extrapola de uma maneira que é realmente difícil de a gente acreditar. Porque aí começa uma ideia que os judeus têm pacto com o diabo. Por quê? Então, o que acontece é que é muito difícil a gente saber o porquê. O porquê, outra vez, é o ódio aos judeus. Mas eu acho que as pessoas precisavam sempre... Eu acho que a humanidade sempre precisou ter um bode expiatório. Entendi. E os judeus sempre foram um ótimo bode expiatório. Porque os judeus eram os diferentes, eram os estranhos. Os judeus comem diferente, os judeus rezam diferentes, os judeus têm um idioma diferente. Então, assim, acabavam jogando tudo nos judeus. Então, começa a ter essa ideia do pacto com o diabo. E começam os libelos de sangue, que infelizmente eles existem até os dias de hoje. Os libelos de sangue eram pessoas na Idade Média que acreditavam que os judeus matavam crianças. Como funcionava? Eles diziam que os judeus sequestravam crianças não judias, torturavam, matavam essas crianças, tiravam sangue e bebiam sangue. E usavam sangue para rituais de magia negra e usavam esse sangue para fazer o pão da Páscoa judaica. Obviamente, eu não preciso dizer para quem está assistindo, isso não tem base nenhuma na realidade. Nunca aconteceu, nenhum caso. A gente falou tantas vezes aqui nessa live já que o valor mais alto do judaísmo é a vida. Obviamente, o judaísmo é contra matar qualquer pessoa, muito menos crianças. E não só isso, quer dizer, mesmo se a gente for falar só do consumo de sangue, o consumo de sangue no judaísmo é proibido. A gente não pode nem comer, nem beber sangue animal. Por exemplo, em várias culturas do mundo se faz salsicha de sangue, tem coisa... O judaísmo proíbe isso. Então, isso não tem base nenhuma na realidade, mas esses libelos de sangue foram criados e as pessoas realmente acreditavam nisso. E imagina, então, um pequeno vilarejo na Europa que desaparecia uma criança cristã ou uma criança não judia, desaparecia, o que eles iam fazer? Eles entravam no vilarejo judaico mais próximo, matavam, estupravam, faziam tudo o que eles faziam, buscavam a criança e não achavam. Iam pro próximo, iam pro próximo, iam pro próximo. Isso começou a gerar ondas de matanças. Se o ódio em alguns períodos históricos era tipo assim, eu não gosto de ti, eu não quero ter relações contigo, agora começa realmente ondas e ondas de massacre. E essa questão vai crescendo, 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 crescendo. E aí culmina também com políticas públicas. Os judeus, a partir então da Idade Média, vão ser proibidos de ter terras, de trabalhar em agricultura, de participar do exército, de ir a universidades. São proibidos de participar da maior parte dos sindicatos de trabalhadores, então eles não podiam ter a maior parte das profissões liberais. E uma das poucas coisas que eram permitidos aos judeus fazerem, qual era? Dinheiro. Bancos... Quer dizer, não bancos como a gente conhece hoje em dia, mas assim, empréstimo com juros. Os judeus eram os recolhedores de impostos. Os judeus trabalhavam com joias e diamantes. E não era por uma vontade que os judeus querem dinheiro, sim, porque era literalmente isso ou morrer de fome. E os judeus foram obrigados a trabalhar nessas profissões e depois começaram a ser acusados de gostar de dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa que
existe até os dias de hoje. Quer dizer, quem aqui no Brasil nunca ouviu, todos os judeus são ricos, os judeus são os donos dos bancos? Sim, a Europa obrigou o povo judeu por séculos a não trabalhar em outras profissões. E aí acabou que profissões até os dias de hoje, a profissão passa de pai para filho. Se o teu pai trabalhava com dinheiro porque era obrigado, acabou passando de geração em geração. E obviamente não é a maioria dos judeus, longe disso, mas sim há judeus que trabalham em banco, mas não por uma vontade própria, mas porque acabou... Quem dera que todo judeu fosse rico. Quem dera que eles tivessem razão, mas não é a maioria, como a maioria da humanidade, né? Em Israel, você que mora em Israel. Sim, não, são em poucas judeus... cidades que são ricas. Não, a maior parte da população em Israel é classe média. Graças a Deus a gente não tem uma miséria em Israel quase, mas assim, ricos. A riqueza que eu vejo aqui em São Paulo, que infelizmente é uma parte pequena da população, mas a riqueza aqui de a gente ver a galera andando de helicóptero, isso não existe em Israel, essa riqueza extrema. Existem, obviamente, pessoas ricas em Israel, mas se a gente for olhar a maior parte de Israel, hoje em dia é uma classe média. É uma classe trabalhadora que trabalha em tudo também, porque hoje em dia os judeus em Israel podem trabalhar em qualquer profissão que queiram. Mas o que acabou acontecendo era muito conveniente também deixar os judeus trabalharem com bancos. Por quê? Por quê? Porque, vamos dizer agora, a coroa inglesa, a coroa portuguesa, tinha ali os judeus e os judeus trabalhavam com bancos. Se o rei e a rainha se endividavam demais, o que eles faziam? Mandavam matar os judeus e terminava a dívida. Ou expulsavam os judeus. Então também culpa deles. Era culpa deles. Quer dizer, a gente vê Tem esse livro, mesmo... Aline, que eu li, que chama O Mundo, o Dinheiro e os Judeus. Ah, é? É muito interessante. Ele tem uma teoria, mas assim, ele traz fatos históricos. Qual é a relação sempre, né, entre os judeus e o dinheiro? E por que os judeus são tão associados a piadas, né, com pão duro ou com coisas de dinheiro? E ele mostra, né, um livro não religioso, mas ele mostra, assim, historicamente, como durante toda a história, o judeu, como a Aline falou, ele era excluído, né, da possibilidade de se relacionar financeiramente com o povo no qual ele pertencia. Estava inserido. E eu tô rindo porque assim, até hoje eles falam assim, vocês são um povo muito fechado, você tá entendendo? Pela primeira vez na história, talvez nós somos um povo fechado, mas por 3.000 anos, quem colocava a gente em guetos eram vocês. Ou seja, quem não podia se casar com um judeu era o cristão, era o muçulmano, eram as leis do país. Era a lei do país. Então o judeu foi se acostumando, né, a sobreviver em comunidade. Não porque isso é um princípio judaico, ao contrário, o judeu, ele tem como obrigação ser uma luz para as nações, é isso que eu acredito, eu acho que a Aline também, que é mostrar como a origem da humanidade, o berço da humanidade, é a religião abraâmica. E eu queria falar um pouco, se a Aline me permitir, a gente vai se mesclando um pouco. Depois eu vou continuar falando, tu fala as coisas boas, eu falo das desgraças. Não, mas é legal a gente misturar, que é o corpo e a alma, certo? Que a gente falou que é o Lechaim, certo? Que é as vidas. Que a Kabbalah nos explica uma coisa que também tem, né, fatos históricos. Eu queria explicar um pouco, porque eu sempre gosto de trazer para os dias atuais, né? O que importa para o nosso público que está nos ouvindo, né? Essa história toda. E o monoteísmo. Então, a questão do monoteísmo de Abraão, que é acreditar em apenas um Deus, não é uma questão apenas quantitativa. Se eu acredito em muitos deuses ou em apenas um Deus. Porque isso não muda nada, tá bom? Eu quero acreditar em muitos deuses, eu quero acreditar em um Deus. É uma questão qualitativa. Olha que interessante, Virá. É uma questão se você assume responsabilidade pela vida ou não. Se eu tenho muitos deuses, é porque muita gente não entende por que o judeu tem tanto problema com a idolatria. Se eu acredito em muitos deuses, em outras palavras, com a psicologia moderna dá para entender bem, eu acredito que sempre o culpado é alguém. Eu sempre boto a culpa em alguém. Então, por exemplo, minha vida não está indo bem. É culpa do Deus do fogo, é culpa do Deus da água, é culpa do Deus das nuvens. Não tem colheita, é culpa do... Entendeu? É aquele Deus que é o culpado. Mas traz para o mundo moderno, né? Quer dizer assim, é culpa dos meus pais que me traumatizaram. É culpa do governo, é culpa dos rabinos, é culpa dos padres, é culpa da religião. Sempre a culpa é externa. O monoteísmo, que é a unicidade, e por isso a gente precisa da mística judaica, né, que é a Kabbalah, significa você acreditar que todos esses milhares de fatores que convergem na vida como ela é,
E eu vou especificar. A nossa genética, o nosso lado espiritual, a astrologia, que o judaísmo acredita, tá? No zodíaco, nos signos, a cultura, a educação, a influência externa, não podem ser culpados pela tua realidade. Por quê? Por quê? Querido amigo Rogério, por quê? Por que eu não posso culpar por que eu não posso culpar o meu signo pelo meu comportamento? Por que eu não posso culpar os meus pais? Olha que bonito isso e que simples. Por que eu não posso culpar o governo pelo meu comportamento? Por que eu não posso culpar o meu time de futebol pelo meu comportamento? Por que eu não posso culpar a minha genética, né, que é a transmissão hereditária, pelo meu comportamento? Sabe qual é a resposta? Porque nós temos livre-arbítrio. Porque nós temos livre-arbítrio. Isso é acreditar em um Deus. Eu estou traduzindo para o mundo moderno. O judaísmo acredita de forma absoluta no livre-arbítrio total e completo do ser humano, independente dos abusos que você sofreu. Independente dos traumas, independente da tua genética, independente da tua tradição, da tua educação. Isso é monoteísmo, isso é acreditar em um Deus só. Ou seja, acreditar em um Deus só, tô trazendo uma explicação mais filosófica, mas assim, acreditar em um Deus só quer dizer acreditar que todos os fatos possíveis, materiais e espirituais, eles convergem para uma única realidade, que é a realidade da vida como ela é. Como diria Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Por que eu estou trazendo isso? Para mostrar que o judaísmo, apesar de ser uma religião milenar, ela traz o básico dos básicos e o simples. Que é, na verdade, falar, você, ser humano, é responsável por ser humano, só. E não por ser religioso demais. O rei Salomão, que todo mundo gosta, que é o mais sábio de todos os homens, ele falava, vou falar em hebraico para ver que eu não estou mentindo. Al tehi tzadik harbe. Não seja santo demasiadamente. Olha que forte. Por quê? Não seja muito santo. Não seja mais santo do que a lei. Não seja mais santo do que todo mundo. É muito forte. O que significa ser santo demasiadamente? A palavra religião, por isso eu falei, eu vou voltar que eu falei a primeira frase do nosso podcast. A palavra religião, ela foi criada muito depois do judaísmo. Religião quer dizer religar. Por isso eu gosto de falar, judaísmo não é uma religião. Judaísmo quer dizer acreditar numa sintonia e sinfonia e sinergia de todos os fatores do universo que levam total responsabilidade para você aqui e agora. Vou repetir. Para você aqui e agora. Não existe nada além de você aqui. Isso é Deus. Deus quer dizer você aqui e agora. A palavra mazal, que significa sorte em hebraico, vou só finalizar com essa ideia. A gente fala, todo mundo já ouviu nos filmes americanos, Mazal Tov. Mazal Tov quer dizer, não tem até uma música lá do Black Eyed Peas, fala Mazal Tov. O que quer dizer Mazal Tov? Quer dizer boa sorte, mas o judaísmo não acredita em sorte. Então você pega a palavra mazal, vou te falar uma numerologia, os códigos da Bíblia. São 3 letras, Mem, Zain, Lamed. Elas formam as palavras Makom, que quer dizer espaço, Zman, que significa tempo, e Lamed, que significa limud. Não existe sorte. Existe o tempo certo, no lugar certo, com a experiência certa, que é tudo que você viveu até agora, ou seja, você, para tomar a atitude certa. Eu preciso contar uma breve historinha que uma vez um rabino, ele costumava falar, tudo podemos aprender uma lição na vida. Aí um aluno mais espertinho chegou pro rabino e falou, rabino, o que você pode aprender do ateu? Né, para as pessoas aí que odeiam os ateus. Ele falou, o que você pode aprender do ateu? Nada. O rabino falou, a maior lição de todas. O qual? Ele falou, se chega alguém para você na sinagoga, por exemplo, e ele fala, Dudu,
Tô precisando de um empréstimo para pagar a escola dos meus filhos. Tô precisando de um dinheirinho para pagar a pensão da minha mulher. Tô precisando de um dinheirinho para pagar o aluguel. Agora você vai entender a frase do rei Salomão. E você, muito religioso, vira para essa pessoa e fala: Deus vai te ajudar. Tudo que Deus faz é pro bem. Sabe essas pessoas que gostam dessas frasezinhas fofinhas, que eu acho que elas são passivas agressivas? Você não chega para uma pessoa que está sofrendo e você fala: Deus vai te ajudar. Isso é ser santo demais. Você não chega para uma pessoa que está em luto, que está em sofrimento, e você fala para ele: vai rezar na sinagoga. Isso é sacanagem. Desculpa, isso é sacanagem. Se você é um rabino de verdade, se você é um judeu de verdade, se você é um ser humano de verdade, você põe a mão no bolso e você é humano. Deus gosta de humanos que são humanos e não de humanos que são divinos. Abraão, quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, até hoje tem a palavra sodomismo. Não vou nem explicar aqui o que eles faziam lá. Os piores atos da terra. Uma das primeiras histórias da Bíblia. Abraão, primeiro judeu, defendeu Sodoma e Gomorra. Você sabe disso? Sim. Defendeu. Hoje em dia eu vejo... Desculpa falar, eu falo, sou mais rabino mais moderno. Eu vejo um monte de puxa-saco de Deus. Um monte de advogados de Deus. Pessoas que acham que o papel deles na terra, certo? É chegar para a família, ficar enchendo o saco dos filhos, enchendo o saco dos familiares, certo? Na mesa de Natal, ou na mesa do Shabbat, e ficar falando o tempo inteiro: tá te acontecendo isso na vida porque você não tá se comportando bem. Eu me pergunto de onde eles aprenderam isso. Moisés, depois que o povo judeu fez o pior dos pecados possíveis, a pior traição possível, que era o bezerro de ouro, todo mundo sabe essa história. É muito louco, né? Porque Deus deu os 10 mandamentos, 40 dias depois o povo judeu fez um bezerro de ouro e falou: esse é o nosso Deus. Moisés chegou, quebrou as tábuas da lei, e Deus fala para Moisés: eu vou aniquilar esse povo. Eles me traíram na festa do casamento. Imagina uma noiva que trai o noivo com o melhor amigo na festa do casamento. Foi isso. Eu vou aniquilar esse povo. Aí Moisés fala: não, Deus. Ele ficou 40 dias e 40 noites a mais na montanha para convencer a Deus a não aniquilar o povo judeu. E Deus falou: não, eu vou aniquilar o povo judeu e eu vou construir uma nova nação a partir de ti. Tudo isso aqui é Bíblia pura, sem comentarista. Aí Moisés vira com uma das frases mais célebres da história, na minha opinião. Ele fala: Meheini na misifrecha asher katavta. Deus, por favor, me apaga do livro que você escreveu. Poxa. Que religioso você vê hoje que vai na igreja, no templo, na sinagoga, certo? E ele vira para Deus com essa chutzpah, a gente fala em hebraico, com essa ousadia e fala: Deus, relaxa. Você quer apagar o povo judeu? Me apaga junto. É igual a Bravanel falou para o rei da Espanha e do Portugal. Nessa hora, Deus deu um sorriso. Nessa hora, Deus falou: valeu a pena criar o homem. Porque alguém entendeu que eu quero seres humanos que defendem a humanidade, não que defendem Deus. Até me arrepiei. Deus não precisa de defensores. Um Deus absoluto e verdadeiro não precisa de advogado, não precisa de psicólogo, não precisa de terapeuta. Ele é seguro, ele não precisa ser puxando o saco dele o dia inteiro. Deus gosta de pessoas... Então aquele rabino falou: isso você pode aprender do ateu. Não existe ateu. Porque se o ateu está vivo, ele acredita em Deus. Por algum trauma da infância ele não consegue chamar isso de Deus. Ele chama da força do universo, força do acaso. Deixa ele chamar de outro nome. Mas o ateu, pelo menos, já que ele não acredita em Deus, ele assume as responsabilidades das suas ações. E ele falou: todo ser humano, todo religioso, todo santo deveria puxar a responsabilidade. Então isso é monoteísmo. Isso é acreditar em um Deus único. E isso incomoda muita gente. Isso incomoda muita gente. Porque você não poder culpar ninguém pela tua história. Você não poder ser vítima.
O povo judeu nunca foi vítima nem do Holocausto. Nós somos sobreviventes. José do Egito sofreu bullying dos irmãos, foi vendido, ficou 12 anos na prisão injustamente por não ter pecado com a esposa do patrão. E ele se torna o primeiro-ministro do Egito. Por quê? Vocês gostam de judeus com sucesso. É o único caso que a Torá fala, esse era um judeu de sucesso. Hashem Matzliach Be'ado. Por quê? A Torá não fala isso quando ele foi primeiro-ministro. Fala quando ele era escravo. Porque ele entendeu que ele não era vítima. Que ele era sobrevivente. Nós todos somos sobreviventes. E essa é a mentalidade judaica. Eu quero finalizar com isso assim, com dor no coração, mas ao mesmo tempo com alegria. O Zohar, que é o livro mestre da Kabbalah, ele fala assim, em aramaico, né? Que era o linguajar do Iraque e da Babilônia. Que era o Iraque, né? Babilônia, que era o Talmud, foi feito lá. Traduzindo, um choro está fincado de um lado do meu coração e uma grande alegria está fincada do outro lado do meu coração.